Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Ferraz. Nós estamos em mais um encontro Valorize Seu Voto. Está aqui com o professor Felipe Lizardo. O professor Felipe Lizardo gentilmente deixou aqui um momento do seu dia, né? Porque é tão atribulado por conta das funções que exerce no Tribunal Regional Eleitoral, para correr para cá em alguns minutos e gravar o Valorize Seu Voto. Eu adorei o projeto que foi feito pelo professor Felipe, pela equipe do NEAF, e estou aqui apenas como participante e vou explicar o porquê. Bom, primeiro, saudações ao mestre que mais uma vez veio nos auxiliar. Professor Felipe, muito obrigado por mais uma vez nos dar uma boa aula aqui do Valorize Seu Voto. Alessandro, eu que agradeço a oportunidade. Esse projeto tem sido bacana, importante aí para todo mundo, esclarecendo os principais pontos sobre o nosso voto nesse período eleitoral tão importante para a gente. Beleza. Bom, vocês lá devem estar todo vapor, né, professor? Rapaz, a coisa está pegando, né? A gente está nas vésperas aí da eleição e é uma logística gigantesca. A gente tem mais de 90 mil sessões eleitorais só aqui em São Paulo. Então, são mais de 90 mil urnas, para você ter uma ideia da dimensão do trabalho que isso envolve. Mais de 500 mil mesários, é um trabalho... Bom, mas eu gosto de uma coisa, viu? Eu tenho... A maioria dos professores aqui tem cargos públicos em tribunais variados, em departamentos variados, enfim, órgãos, mas eu gosto que o Felipe, quando fala da justiça eleitoral, tem brilho nos olhos. Opa. Cada coisa que se faz por lá, ele vê como excelente. Vamos partir para a biometria, vamos unificar. Isso é legal pra caramba. Bom, por que eu estou falando isso antes de ter esse Valorize Seu Voto? Gente, isso aqui não é um programa para dizer vote em mim, certo? A gente brinca, se ninguém faz, vote no Ferraz. Como eu não sou candidato, não vai votar em mim. Eu também falo com o professor aqui, isso não é programa jornalístico, não é essa a ideia. Mas, claro, eu tenho de tomar cuidado com as brincadeiras com os deputados, porque o professor aqui é do Tribunal Regional Eleitoral, não vou ficar falando de candidato A, B ou C. Agora, realmente, não adianta ficar só xingando. Ô professor, quem que eu voto? No Jason? Ou, sei lá, qual é o outro lá que só mata lá, o Freddy Krueger, eu falei para ele, as opções nossas, professor Felipe, o senhor não precisa falar, não, só eu são horríveis, está muito difícil, mas a gente não pode jogar toalha. Por quê? Porque é o nosso país, é a democracia em jogo, e caso você deve estar falando, isso é uma bobagem. Cara, muita gente morreu para a gente ter alguns direitos, não é, professor? Verdade. Que nós podemos usar hoje. Essa história de um homem, um voto, como se tem hoje, um dia o professor vai falar um pouco dessa história, a coisa nem sempre foi assim. Só votava quem tinha mais dinheiro, né, professor? Quem não tinha. Mulheres só conquistaram o direito depois. Então... a gente dá muito pouco valor, na verdade, né, Alessandro, para o que a gente tem hoje, né? A liberdade de poder, com tranquilidade, exercer o voto, com a garantia de que o nosso voto vai ser computado de forma correta, sem corrupção, no momento da gente usar a urna eletrônica, isso tudo é uma época só quem tinha bala na agulha, era verdade, né? Lá nos tempos do Império, então, mais adiante na República. Beleza. Nós vamos, aliás, fica até o convite para o professor para falar desse período, para o pessoal ter essa noção. Bom, o que nós vamos falar hoje é o seguinte, um pouco mais rápido, majoritário, para dar tempo para explicar o proporcional. Pelo amor de Santo Anastácio, o problema é o proporcional. Por quê? Gente, desculpa ser infantil assim, mas eu tenho de falar. Quando você pega uma eleição lá, vamos jogar bola, vamos jogar vôlei, lá com os moleques lá da rua, que a gente fazia isso quando era pequeno. Todo mundo não votava, levantava a mão, vencia a maioria. Nem toda votação é sempre por essa maioria. Nós precisamos entender, então, o que é o sistema majoritário e o que é o proporcional. Meu amigo, você vai entender agora por que um cantor famoso, um jogador de futebol, uma pessoa pública conhecida, volto a dizer, já falei em outros programas, não é porque essa pessoa ela não é tipicamente da vida política, não é socióloga, que ela não seja um bom condutor de pessoas. Agora, tem de saber o seguinte, estou votando nela porque acredito nos ideais ou porque ele é um cantor famoso, não é? Verdade. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes é um cantor famoso e não é que vai bem na política, é um jogador famoso, mas é um sujeito atuante, enfim. Professor, sistemas eleitorais, então, basicamente,
é para saber como a gente elege. É isso aí, de forma simples, você já resumiu de forma muito bem, Alessandro. São as regras do jogo que procuram definir quem serão os candidatos eleitos com base na votação realizada. Nós temos 3 sistemas basicamente utilizados no mundo. O sistema majoritário, o sistema proporcional e o sistema misto ou distrital, que é uma somatória aí desses 2 primeiros. No nosso país, nós utilizamos apenas o sistema majoritário e o sistema proporcional. Vamos dar uma olhadinha, Alessandro, quais são os cargos de sistema majoritário? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui a reguinha aqui que eu preciso para mostrar. E aí a gente já... Aqui. Vamos lá. Legal. Bom, sistema majoritário, professor. Bom, o sistema majoritário ele é utilizado nessa eleição de 2014 para 3 cargos. Presidente da República, governador de Estado e senador da República. Estado ou Distrito Federal. Estado ou Distrito Federal. Bem lembrado, Alessandro. Bom, o majoritário basicamente é usado para cargos do Poder Executivo. Cargos em que eu tenho apenas uma vaga em disputa. Com exceção do caso do senador da República. Porque nesse caso é um cargo do Poder Legislativo, às vezes a gente tem mais de um cargo de senador em disputa, mesmo assim utiliza-se o sistema majoritário. Então, o majoritário é para presidente e para governador do Estado e Distrito Federal, portanto, chefes do Poder Executivo, mas também um do Legislativo que é o senador. É isso mesmo. Você não sabia, o majoritário também é usado para o senador, achei que fosse proporcional. Bacana. Eleição do presidente, tal. Majoritário. Agora vamos tocar o nosso barco. Bom, no sistema majoritário, a gente tem 2 formas também de concebê-lo. Um sistema majoritário por maioria absoluta e um outro por maioria relativa. Maioria absoluta é aquele que se exige que o candidato que obteve a maior quantidade de votos, para que ele seja considerado eleito, essa quantidade tem que ser superior a 50% dos votos válidos numa eleição. Tá. Esse sistema de maioria absoluta, Alessandro, ele é utilizado apenas para os cargos de governador de Estado e de presidente da República na nossa eleição agora de 2014. Então, a maioria absoluta é para presidente e para governador exatamente. Do Estado Federal. Tá. Para senador, a maioria simples? Maioria simples, exatamente. Então não tem segundo turno? Não tem segundo turno para senador. E aí tem um detalhe, no caso do segundo turno, aí, tanto para presidente quanto para senador, se houver segundo turno, aí o majoritário se transforma em maioria simples. No segundo turno, vence aquele que tiver a maioria simples dos votos. Então, para senador, professor, eu e a Lari disputando, ela teve 35%, eu tive 36%, não vai para segundo turno como seriam para presidente. Exato. Né? A gente iria para segundo turno. Para senador, eu fui, porque eu tive com 36%, é isso? Exatamente. Tá. A maioria simples venceu. E a absoluta, se o sujeito não tiver 50% mais um, vai ter disputa em segundo turno. Bacana aí? Tudo bem. Vamos lá? Então vamos lá. Próximo ponto, então. Maioria absoluta para se eleger o candidato. Não foi o que nós acabamos de falar. Um detalhezinho que é bom a gente comentar, Alessandro. Pode falar. São a questão dos votos válidos. No vídeo anterior, nós tivemos com o Dr. Luiz Carlos, nosso grande amigo e mestre, uma explicação muito bacana sobre a importância e o que se considera votos válidos, votos nulos e os reflexos desses votos na eleição. Recomendo que você assista. Boa. Mas vendo esse vídeo você vai entender que o que interessa aqui pra gente são os votos válidos, porque os votos nulos e os votos brancos são desconsiderados para fim de apuração da maioria. Tá. Bom, não alcançar essa maioria vai para segundo turno se os candidatos mais votados. Nós já falamos. Perfeito. Empate na segunda colocação vai para o segundo, o mais idoso. Na hipótese de antes de ter realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência, impedimento legal do candidato, convocar-se antes os remanescentes de uma votação, regra constitucional. Exatamente. Esse sistema é empregado nas eleições para, já falamos, presidente, governador, Estado, aqui foi colocado, Distrito Federal, prefeitos e municípios com mais de 200 mil eleitores. Esse é um detalhe interessante. Pois não. Lembrando que nessa eleição de 2014 a gente nessa nós não temos só prefeito, mas fica esse detalhezinho. Municípios com mais de 200 mil eleitores... É a mesma regra de presidente e governador. Abaixo disso, aí maioria simples, é a mesma regra de... Na minha cabeça eu vou pôr assim, professor. Município mais grandão, com mais de 200 mil eleitores, não é habitantes. Exatamente. Eu vou seguir coisa de cachorro grande, presidente e governador. Um pouco menor, eu vou seguir regra do senador. É isso mesmo. Mais ou menos por ali. Tá bom. Desculpa ser simplista, mas eu explico. É isso mesmo. Para a pessoa entender com mais tranquilidade, mesmo que não seja da área jurídica. Maioria relativa, tal. Já falamos. Também. Senadores,
Só um detalhezinho rápido, mas porque muita gente acaba não entendendo o papel do senador, quantos senadores nós elegemos numa determinada eleição. O Senado Federal é uma Câmara bastante importante do Poder Legislativo e cada estado tem 3 representantes do Senado Federal. Cada estado tem 3. Rio de Janeiro tem 3, São Paulo tem 3. Distrito Federal, todos os estados federados. Professor, mas tem estado mais grandão, tem estado menor e cada um tem 3. Exatamente. O detalhe aqui é que a representatividade do senador federal não é do cidadão, mas sim do estado. Por isso que cada estado tem a mesma quantidade. A diferença é que o cargo de senador da República, o mandato ele é bastante extenso. Ele é um mandato de 8 anos. Tá. E a gente escolhe um senador a cada 4 anos. E aí existe uma regra constitucional, artigo 46, parágrafo 2º da Constituição Federal, que determina que a renovação do Senado Federal é feita na proporção de 1/3 e de 2/3 a cada 4 anos. O que é isso? Então, a cada 4 anos tem eleição para senador. Com a seguinte diferença. Não são 3 de uma vez. Exatamente. A cada 4 anos é um, depois de mais 4 anos eu escolho 2 senadores. Professor, senador agora em São Paulo, A gente vai escolher apenas um. Um senador. São Paulo. Ele vai ficar por 8 anos. Exato. Tá. Mas daqui a 4 anos vai ter de novo para senador. Em 2018 teremos uma nova nova eleição. Só que esse sujeito vai continuar. Vai estar com 4 anos. Isso. Ele vai ter mais direito a 4. Exatamente. Para ficar lá. Mas vai ter de novo para senador, só que agora vamos eleger, agora não, a posteriori, Sim. Mais dois. Então fica alternando 1 terço, 2 terços. É isso. 1, 2, 1, a cada 4 anos, 1 e 2. Tá. Muito interessante também isso que o professor falou. Verdade. Cada estado com 3, porém, os deputados, a gente tem uma variação. Sim. Né? Que vai de 8 a 70. Exatamente. Né? Existem unidades da federação que tem 8 deputados federais. E no existem máximo unidades da federação, como São Paulo, grande para Riacho, que tem 70. Exato. É isso, Messi? Então vamos embora. Beleza. E aí é que está, para mim, a pegada de entender e ter cidadania para passar isso para os nossos filhos, para a gente discutir. Ninguém aqui quer ser dono da verdade, a gente só quer fazer um papel aqui bacana envolvendo a cidadania. Olha, a ideia desses vídeos, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Ela nasceu desse jeito aqui, ó. Não adianta nada o Felipe chegar para a Sofia e falar, ó, você tem de ter um pouco mais de noção de cidadania. Eu chegar para o Nino e falar, tem de ter... Só quem é a Sofia, Nino? É a filha dele e o meu filho, que tem 3 aninhos, 2 aninhos. Então não dá. Nós temos que fazer alguma coisa, a gente tem um papel. O que a gente faz na vida? A gente dá aula. Então a gente tem que ensinar alguma coisa. Você faz na vida, eu faço papel. Então faz alguma coisa, imprime e entrega. Se você não fizer nada que contribua para a sociedade, para o seu bairro, para o seu país, não adianta tomar cerveja e falar, o país é um lixo, o povo é burro. Tem de parar com esse discurso imbecil. Desculpe, mas eu me empolguei agora. Então por isso que eu falo que eu estou um pé de, se você nada faz, vote no Ferraz. Eu tenho certeza que a Lari vai votar em mim. Eu vejo uma confiança nesse tipo de trabalho. Sistema proporcional. Adote-se a modalidade proporcional. Aí o pulo do gato. Para cargo do Legislativo, com exceção do senador. Sistema majoritário, sim. Por que você deixou vereador em branco, Messi? Porque nessa eleição de 2014 a gente não elege vereador, né? Apenas esses 3 cargos aí pelo sistema proporcional. Deputado federal, estadual e, no caso do Distrito Federal, deputados federais e deputados distritais. Tá bom. Vamos adiante, mas aqui é importante a gente entender uma coisa. Sistema majoritário é esse bem simples, não tem muita dificuldade. O proporcional, a coisa é um pouquinho mais difícil. Por quê? O sistema proporcional, ele tem a finalidade de propiciar uma representatividade mínima daqueles grupos políticos que são minoritários na sociedade. Então a ideia do sistema proporcional é essa, propiciar que minimamente, pelo menos os grupos com menor expressão também tenham participação no parlamento, não apenas os grupos majoritários. O sistema proporcional ele pode ser de lista aberta ou de lista fechada. Para a gente facilitar aqui, Alessandro, e tentar não ser tão técnico, a ideia aqui é a seguinte. Nos casos de cargo que concorrem pelo sistema proporcional, cada partido apresenta uma lista de candidatos. Essa lista de candidatos é registrada na Justiça Eleitoral, pode haver inclusive a junção de vários partidos formando uma coligação. E aí no momento que o sujeito, que o eleitor vai votar num cargo de deputado estadual, deputado federal, ele pode votar tanto na figura do candidato, quanto na legenda. Exatamente. É o que a gente chama de voto com caráter dúplice ou binário. É uma questão bem técnica, aí não é só um nome bonitinho para a gente enriquecer a aula. Só para gente. Essa é a grande crítica do sistema proporcional. Candidato bom de voto
elege outros. Essa é a grande dificuldade do sistema proporcional, justamente porque no sistema proporcional, a primeira coisa que eu verifico é a somatória de votos de todos os candidatos do partido político ou que foram conferidas a uma mesma legenda. Então eu tenho um partido A com uma lista lá de 10 candidatos. Partido A, 10 candidatos. Somo todos os votos que esses 10 candidatos tiveram, mais os votos conferidos à legenda do partido A. Aí eu chego numa quantidade de votos para apurar duas coisas, quociente eleitoral e quociente partidário. Quociente, gente, é um pouquinho chatinho, mas numa boa. A hora que você aprende isso, é tão legal. Por favor, confie em mim. Vamos lá, professor. Como descobrir quais serão os candidatos eleitos? Primeiro, apura-se o quociente eleitoral. De forma simples, Alessandro, o que é quociente eleitoral? O que é quociente eleitoral? Pega a quantidade total de votos dados a um determinado cargo em disputa. Vamos pegar o exemplo do deputado federal. Somo todos os votos válidos conferidos aos candidatos e também às legendas partidárias, descontando os votos em branco e os votos em nulo. Todos os votos? Todos os votos. Pego esse número, divido pelo número de cadeiras que estão em disputa, o número de cargos. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem 70 cargos na Câmara Federal para deputados federais por São Paulo. Então, eu pego a somatória de votos para os candidatos e partidos, divido pelo número de cadeiras. Depois que eu fiz isso, volta só um pouquinho, Ale, que aí eu acho mais fácil a gente ir especificando mais adiante. Depois que eu fiz isso, eu vou apurar o quociente partidário, ou seja, o número de cadeiras efetivamente que cada partido vai ter direito. Feito isso, eu vou para uma terceira operação, que aí sim vale os votos nominais conferidos aos candidatos. Depois que eu descubro quantas cadeiras um determinado partido tem direito, eu preciso verificar quais são os candidatos, a ordem de votação dos candidatos de um partido ou coligação, para saber quem irá ocupar essas cadeiras que o partido teve direito. Para exemplificar tudo isso, Alessandro, eu trouxe o exemplo do nosso querido Enéas, na eleição de 2002. E a gente vai entender o porquê da crítica ao sistema proporcional. Trouxe aí duas figuras para demonstrar para a gente um pouquinho das críticas que se fazem. Com votação recorde. Exatamente. Tiririca, na eleição de 1.573.000 e o Tiririca, por favor, mas vai estar agora se você está incentivando a votar ou não votar no Tiririca. A ideia é explicar o proporcional. Exatamente. São os casos mais emblemáticos que nós tivemos. O Enéas é o vencedor, é o recordista de votos no Brasil para deputado federal. Em 2002 ele teve 1.573.000 votos. O que isso significa? Como o voto no sistema proporcional, ele pode ser conferido ao candidato, mas primeiro ele é computado para fins de apuração para o partido político, o que acontece? Na apuração, o Prona, que é do partido do Dr. Enéas... Posso por outro? Pode por outro. Ele teve 1.570 e tantos mil votos. Para eu descobrir quantas cadeiras o Prona terá direito, eu preciso primeiro localizar o quociente eleitoral, que é aquela divisão de votos válidos pelo aproximadamente 18 milhões. Exatamente. Pelo número de cadeiras, São Paulo. acho que agora o pessoal vai pegar, Felipe. Vou pegar o que é o coeficiente eleitoral, assim, eu pego o total dos válidos, 18 milhões aproximadamente. Divido pelas cadeiras, São Paulo. Isso são números reais, tá? Os 18 milhões, a quantidade é aproximada, 17 milhões alguma coisa, mas são números reais da eleição. Quanto vai dar isso? Deu aqui, professor, aproximadamente 258 mil. Exato. O quociente eleitoral. Ainda não acabou a conta. Não. O quociente eleitoral significa a quantidade mínima que um partido vai precisar ter para ter direito a pelo menos uma vaga. Pelo menos uma cadeirinha, ele tem que ter isso. Exato. Se o partido tiver 200 mil, ele já não consegue, não entra na disputa de cadeira alguma. Não, nem depois nas sobras, nada disso. Ok. Agora uma regrinha de código eleitoral, gente, eu vou ler rápido, depois o professor explica, é muito melhor. Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário, que não é o quê? Dividido-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas desprezando a fração. Exato. Estarão eleitos tanto os candidatos registrados por um partido ou coligação, quanto o respectivo quociente partidário indicar na ordem de votação. Para a gente entender isso, vamos voltar lá no exemplo do Prona, não, aí mesmo. Aqui? É no quociente partidário. Legal. Ainda continuando no exemplo do Prona. Somando todos os votos que os candidatos do Prona tiveram, o Dr. Enéas e mais os outros 7 candidatos que estavam lá inscritos pelo partido, nessa eleição, curiosamente, o Prona só apresentou
pela Justiça Eleitoral 7 candidatos a deputado federal. Nossa Senhora. A questão foi a seguinte. Mas só ele, Enéas, teve 1.573.000. Se o QE foi 257, professor... Eu divido... Eu vou ter... Então, se a soma ali dá 1.593, só o Enéas conseguiu mais de uma cadeira. Exatamente. Detalhe, só ele, sozinho, conseguiu 6 cadeiras. Ele conseguiu garantir a dele e de mais 5 outros candidatos. E detalhe, agora, olha a quantidade de votos que esses outros 5 candidatos tiveram. Ah, não, você está brincando. O mais votado dessa relação teve 18 mil votos. O último teve só 275 votos. Praticamente só ele e a família votou nele mesmo. Então, essa é a grande crítica que se faz ao sistema proporcional. Pegou essa ideia? Essa é a grande sacada, tá entendendo? Entendeu esse negócio, esse rolo? Não, eu tô brincando aqui porque eu tô olhando aqui para minha amiga que está trabalhando e ela fez assim, ó, porque é legal quando você pega e entende o negócio. Exato. Porque agora que eu tô vendo a questão do proporcional, professor. Obrigado. É isso mesmo. Se você entender, não entendeu, você volta. Por quê? Entender isso. Não estou dizendo que não pode votar em jogador, não pode jogar em cantor. A questão é a seguinte, esse cara famoso... Ele vai dividir o número de votos deles pelo QE, pelo coeficiente eleitoral, e vai descobrir quantas cadeiras. Então, se esse cara tiver 2 milhões, 3 milhões, ele leva todo mundo. Exato. E entre esses caras, ó, você pode ter aqui, ó, um cara com 275, mas que não seja, de repente, um bom deputado. E eu não estou falando isso do Vanderlei, do Irapuã. Não os conheço pessoalmente e não fui a fundo e não é o objeto desse trabalho. Mas aqui poderia estar Freddy Krueger. Exato. Aqui poderia estar um assassino. Então, o que você tem de entender? Né? Fazendo uma linguajar bem direta, é pesquisar, de repente, até mesmo, professor, os candidatos daquele partido. Isso. Você tocou num ponto essencial, Alessandro. No Brasil, a gente tem ainda a tendência de se preocupar com o nome das pessoas. Mas, na verdade, o que a gente tem que olhar é o ideal delas. A gente tem que verificar o que o partido sobre o qual a pessoa se candidata... Qual a bandeira, qual a luta. Exatamente. A gente tem que, talvez, amadurecer um pouquinho mais para começar a levar em consideração não as pessoas individuais, mas as instituições. Porque os partidos políticos, em que pese estarem em descrédito, eles são instituições importantíssimas para viabilizar a democracia no nosso país. Porque senão é por meio de armas, Exato. por meio da violência, Exato. como nós estamos vendo no resto do mundo. Pois é. Puxa, Felipe, que bacana isso aí, gente. Olha, pessoal, eu achei isso aqui muito legal, entender, então, o proporcional, que é muito importante para saber, além de tudo, né, professor, a importância que tem os deputados para votações de leis importantíssimas. Então, de repente, votei lá de qualquer jeito, mas eu não sei quem que eu levei. E aí, quem que vai votar para esse ou para aquele? Bom, eu quero agradecer a presença do professor Felipe mais uma vez, agradecer a sua audiência. O vídeo seria muito mais interessante com 5 minutinhos, mas a aula, o conteúdo dele requer um pouquinho mais. Muito obrigado. Olha, gostou? Legal? Compartilha para um colega, para essa molecada, gente, para eles entenderem um pouco mais. Vamos lutar para fazer alguma coisa para melhorar e não só ficar discutindo e xingando sobre eu não entendo político. O que eles querem, os malvados, é que nós deixemos de lado. Não vamos deixar, não. E isso aqui é luta mesmo, tá bom? E um aviso também, porque quando a gente fala de luta, eu estava até vendo aqui, professor, uma discussão, se a gente, como se já não bastasse eu ter estourado o tempo, eu vou contar uma história da minha vida. Conte. Eu vejo a ciclovia aqui em São Paulo, às vezes os taxistas estão bravos, tal, não sei o quê. Todo mundo... Eu tive a oportunidade de viajar para a Holanda há algum tempo e eu vi uma coisa que eu fiquei bobo. Eu vi gente andando na rua, bicicleta, trem, nave espacial, sabe? E tudo em harmonia. Todo mundo compartilhando o mesmo espaço. E não é coisa de brasileiro, complexo de virar lata, né? Eu não tenho essa porcaria, não. Eu fui para lá, na verdade eu fui para lá mais para experimentar um bolo especial que tem lá. Na verdade, o que eu achei legal, Felipe? As pessoas andam de bicicleta, vão para o trabalho, tal. Aí aqui, a gente começou uma luta. E palavra de quem ainda não anda de bike. Aí a gente começou uma luta, aí todo mundo critica. Mas vai ver a Holanda há 50, 60 anos. Também havia um caos. Sim. Então houve uma luta para se chegar a algum ponto. Então agora, a gente ainda está lutando. Pô, a ciclovia enche, né? Tá ali e tal.
Mas, gente, a gente está buscando por coisas melhores, coisas legais. Então, parabéns aos colegas que pegam, tentam melhorar o seu bairro, tentam melhorar a sua casa. É isso que tem de ser feito, cara. Eu não sou contra o funk, o samba, a manifestação, não sei o quê, mas você tem de ter também algum tipo de vontade política que possa mudar algum setor, saúde, educação, e essa principal, a tal educação. Se você não fizer nada para mudar a educação no que você pode, não adianta reclamar. Verdade. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo. Estamos juntos aí. Espero que façam um bom proveito dos nossos vídeos. Valeu, pessoal!